Nesse vídeo, nós vamos falar sobre fragmentação de dados e controle de congestionamento realizado pelo TCP. Primeiro, sobre fragmentação de dados. Sempre que nós temos um meio de comunicação compartilhado por diversas estações, é necessário, para que nós tenhamos um compartilhamento justo, que os dados das aplicações sejam quebrados em quadros de tamanho adequado. Essa quebra evita que uma estação monopolize o meio de comunicação e impeça as demais estações de transmitirem. O tamanho do quadro depende das características do enlace que estamos utilizando. Se nós estivermos utilizando uma rede cabeada Ethernet, o tamanho do quadro será diferente do tamanho do quadro quando estamos utilizando uma rede ATM, ou uma rede frame relay, ou uma rede sem fios. Então, cada tecnologia possui o seu tamanho máximo de quadro pré-determinado e de acordo com as características do enlace. Podemos citar como exemplo as redes cabeadas Ethernet, que possuem quadros com tamanho máximo de 1530 bytes. Mas qual camada realiza a fragmentação dos dados da aplicação? A aplicação passa os dados para o nível de transporte e o nível de transporte pode fragmentar esses dados em pacotes do tamanho que achar conveniente. Esses pacotes são passados para o nível de rede e o nível de rede pode fragmentar ainda esses pacotes em pedaços menores no protocolo IP. São os datagramas IP. Cada um desses datagramas pode ainda ser novamente fragmentado em quadros de enlace ainda menores. Na prática, no entanto, nós veremos que apenas o nível de transporte realiza efetivamente a fragmentação dos dados de aplicação. Por quê? Vamos analisar como o nível de transporte realiza a fragmentação de dados de aplicação. Podemos ver aqui na parte superior desse desenho um cabeçalho de aplicação e o Protocol Data Unit do nível de aplicação, ou seja, os dados da aplicação. Imaginem, por exemplo, que esse conjunto de dados é um cabeçalho HTTP e aqui nós temos uma página em HTML, por exemplo, como PDU. Imaginem que eu vou fragmentar esses dados em dois pacotes TCP. Então, essa primeira parte irá para um pacote e essa segunda parte, que eu chamei de PDU2, irá para um outro pacote. Observem que no primeiro pacote eu terei um cabeçalho de transporte, o cabeçalho de aplicação fica aqui e a primeira parte dos dados, ou seja, a primeira parte da página que eu estou carregando, fica desse lado. A segunda parte vai ser atribuído um outro cabeçalho de transporte aqui. Bom, eu passo essas informações para o nível de rede. O nível de rede adiciona um cabeçalho de rede. Então, eu vou ter o cabeçalho de rede, de transporte e de aplicação, a primeira parte da página. No outro lado, mesmo processo, eu tenho um outro cabeçalho de rede, um outro cabeçalho de transporte e aqui a segunda parte dos dados da aplicação. Por fim, o nível de rede passa para o nível de enlace, o nível de enlace adiciona o seu cabeçalho de enlace e o Frame Check Sequence para verificação de erros. Do outro lado, a mesma coisa ocorre. Então, eu tenho aqui um cabeçalho de enlace e o Frame Check Sequence. Então, esses dois quadros serão transmitidos no meio de comunicação. Tenho, então, os meus dados de aplicação fragmentados pelo nível de transporte. Neste segundo exemplo, eu tenho aqui os dados sendo fragmentados pelo nível de rede. O que aconteceria? Os meus dados de aplicação, junto com o cabeçalho de aplicação, são passados para o nível de transporte. O nível de transporte adiciona o seu cabeçalho de transporte e, a partir daí, esse pacote é fragmentado. Uma parte do pacote, essa parte inicial, vai ser passada, então, para o nível de rede, que vai adicionar um cabeçalho de rede. Então, nós temos aqui um cabeçalho de rede, cabeçalho de transporte, cabeçalho de aplicação e a primeira parte dos dados de aplicação. Do outro lado, vai o restante dos dados de aplicação. Então, aqui eu tenho apenas um cabeçalho de rede e direto os meus dados de aplicação. Observem que aqui eu não tenho o meu cabeçalho de transporte.
Os dados dessa parte, né, são passados para o nível de enlace, que adiciona o cabeçalho de enlace e o frame check sequence, o mesmo ocorre aqui. Então, o fato de não existir um cabeçalho de transporte neste datagrama aqui, impede que uma série de serviços que se baseiam nos dados do cabeçalho de transporte sejam realizados com esse datagrama. Por exemplo, eu não vou conseguir realizar uma filtragem a partir de porta de origem, porta de destino, por exemplo, daquele datagrama. Eu não vou conseguir realizar diferenciação de serviços baseado na porta de origem e de destino daquele datagrama. Eu não vou conseguir criar rotas alternativas baseado em dados do cabeçalho de transporte, né? E assim por diante. Então, existem muitos serviços que utilizam dados do cabeçalho de transporte. No momento que eu fragmento após o nível de transporte, ou seja, no nível de rede ou de enlace, eu vou ter quadros circulando pela rede que não possuem o cabeçalho de transporte. E sempre que um equipamento necessitar realizar uma dessas operações com esses quadros, ele deverá remontar os fragmentos, remontar o pacote completo no nível de transporte, realizar a operação para posteriormente, se for o caso, fragmentar novamente. Existe um custo muito alto de processamento, então, na realização dessas ações. Chega-se à conclusão de que é mais adequado que somente o protocolo TCP realize essa fragmentação. Mas como eu posso evitar que os níveis de rede e de enlace fragmentem após o nível de transporte? Para isso, existe um bit de controle no cabeçalho IP que se chama Don't Fragment. Esse bit, essa flag, sempre que estiver habilitada, ou seja, sempre que possuir o valor 1, irá impedir que o nível de rede realize fragmentação de pacotes recebidos do nível de transporte. Se o protocolo IP detectar que precisa realmente realizar a fragmentação, mas a flag Don't Fragment está setada como 1, ele não irá fragmentar, ele irá enviar uma mensagem de erro ao remetente do pacote, dizendo, olha, eu preciso fragmentar, porém o bit Don't Fragment está setado como 1. Então, por padrão, todos os datagramas têm esse bit setado. Isso significa que em nenhum momento durante o trânsito entre cliente e servidor, o nível de rede irá fragmentar um pacote. Mas como o TCP faz para identificar qual o tamanho ideal para a fragmentação dos dados de aplicação, de maneira que não seja necessária a fragmentação posterior pelos níveis de rede e nível de enlace? Bom, isso é feito através da definição de uma variável chamada Maximum Segment Size, realizada pelo TCP. Temos por padrão que todos os enlaces suportam quadros de 576 bytes sem a necessidade de fragmentação. Podemos utilizar esse valor. Porém, para que possamos tirar melhor proveito da tecnologia de enlace, é possível aumentarmos o tamanho dos quadros através da análise do enlace existente no cliente e no servidor. O aumento do tamanho dos quadros é feito através de um campo opcional no cabeçalho TCP chamado de Maximum Segment Size, MSS. Esse campo opcional é utilizado durante o estabelecimento de conexão na troca dos pacotes SYN e SYNACK. Ao enviar o pacote de SYN, o cliente envia no campo Maximum Segment Size o valor do tamanho máximo de quadros que o enlace local dele, cliente, aceita. Ao enviar o SYNACK, o servidor indica qual o Maximum Segment Size do seu enlace local.
Isso não é uma negociação para definir qual o melhor valor de maximum segment size. É simplesmente uma indicação que o cliente informa qual o seu MSS e o servidor informa qual o seu MSS. Ou seja, o cliente pode enviar quadros de um tamanho para o servidor e o servidor enviar quadros de tamanho diferente para o cliente. Vamos ver como isso funciona analisando um exemplo. Redes Ethernet. O tamanho máximo de quadros Ethernet é de 1530 bytes. Desses 1530 bytes, nós temos 7 bytes para realizar o sincronismo entre placas de rede, 1 byte de delimitação de quadro, para indicar o início do quadro, 18 bytes do cabeçalho Ethernet e mais 4 bytes do Frame Check Sequence. Sobram então 1500 bytes para a construção do Protocol Data Unit do enlace, ou seja, o MTU das redes Ethernet. Então, o MTU, que é o Maximum Transmission Unit, é toda a parte de dados que o nível de enlace consegue transmitir em quadro. Então, nós temos aqui o cabeçalho de enlace, nós temos aqui o Frame Check Sequence, tudo entre o cabeçalho e o fecho, o Frame Check Sequence, é o Maximum Transmission Unit. Temos o cabeçalho de rede e o cabeçalho de transporte e aqui o Maximum Segment Size. Então, o MTU das redes Ethernet é de 1500 bytes, nós temos 20 bytes do cabeçalho de rede, 20 bytes do cabeçalho de transporte. Observem que não são considerados os campos opcionais, somente os campos padrão dos cabeçalhos IP e TCP, sobrando então como Maximum Segment Size de redes Ethernet 1460 bytes. Voltando aqui a alguns slides, o Maximum Segment Size é essa porção de cabeçalho de aplicação e dados de aplicação. Então, o nível de transporte poderá pegar blocos de até 1460 bytes para montar os pacotes de transporte. Então, vou ter aqui os 1460, mais os 20 bytes do cabeçalho de transporte, mais os 20 bytes do cabeçalho de rede. Tenho aqui, então, o Protocol Data Unit do nível de enlace, mais o cabeçalho de enlace, mais o Frame Check Sequence. Então, ressaltando que o Maximum Segment Size é o cabeçalho mais dados de aplicação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um pacote de SYN enviado do cliente para o servidor. Nos campos opcionais, o cliente está dizendo, então, que ele suporta um MSS de 1460 bytes, ou seja, esse cliente aqui está numa rede Ethernet. Agora sobre o controle de congestionamento. O TCP ele deve identificar a situação da rede em relação à carga. Isso serve principalmente para que o controle de erros funcione da maneira adequada. Se nós estivermos com uma situação de congestionamento entre o cliente e o servidor, a necessidade de retransmissão de pacotes pode ser alta, pode ser frequente, porque pacotes podem estar em filas de roteamento entre roteadores e o timeout pode estourar, gerando uma retransmissão que só irá piorar a situação de congestionamento. Então, como o TCP faz para detectar e tentar contornar situações de congestionamento? O algoritmo que o TCP utiliza é chamado de algoritmo de slow start, ou seja, uma partida lenta. Funciona da seguinte maneira. O máximo de dados de aplicação que o TCP envia num primeiro momento equivale a uma vez o tamanho do Maximum Segment Size, por exemplo, 1460 bytes em redes Ethernet. Isso significa que a primeira rajada de dados que o TCP envia de uma estação para outra vai possuir no máximo 1460 bytes, mesmo que a janela de recebimento da outra estação seja maior do que isso. Então, vocês imaginem que eu tenho uma janela de, 1 mega numa estação, e eu vou enviar dados para essa estação. Ao invés de enviar 1 mega,
eu vou transmitir apenas 1460 bytes. Depois de transmitir os 1460 bytes, eu vou aguardar uma confirmação do recebimento desses bytes, ou seja, desses pacotes que eu enviei através do Acknowledgement Number. Então, vocês imaginem que eu tenho uma janela similar à janela de recebimento. Né? O Windows Size, eu tenho uma janela similar, mas essa janela é chamada de Congestion Window. Então, o Congestion Window é o número máximo de bytes que podem ser enviados num determinado momento. Da mesma forma que o Windows Size. Porém, o Congestion Window ele é menor do que o Windows Size no início da comunicação. Se eu receber o reconhecimento positivo desses primeiros bytes que eu enviei, eu duplico, então eu aumento o tamanho do meu Congestion Window. Então, agora eu vou enviar, por exemplo, o dobro de bytes. Eu vou, conforme recebendo a confirmação, o reconhecimento positivo do recebimento dos pacotes, eu vou aumentando o meu Congestion Window até que eu tenha um Congestion Window bastante similar ao Windows Size. Observem que eu vou sempre respeitar o menor valor entre Congestion Window e o Windows Size. Então, quando o Congestion Window for igual ao Windows Size do destino, o Congestion Window não irá mais aumentar. O menor valor, como eu falei, é o que é respeitado pelo transmissor. Caso ocorra um timeout, o que a estação faz é diminuir o tamanho do Congestion Window, ou seja, eu vou diminuir o fluxo de dados que eu estou enviando para o meu destinatário. Então, sempre que ocorre um timeout, eu assumo que existe uma situação de congestionamento entre as estações e vou diminuir o tamanho do Congestion Window, enviando menos dados, menos bytes por vez para outra estação. As taxas de incremento e de decréscimo do valor do Congestion Window, elas dependem da implementação do TCP. Lembrem-se que o TCP ele é implementado dentro do sistema operacional e cada sistema operacional pode optar por uma política, por um algoritmo diferente para incremento e decréscimo do valor dessa janela. Ela pode voltar, por exemplo, ao início do algoritmo de Slow Start, valendo um máximo segment size caso exista um timeout. E essa é a forma com a qual o TCP consegue contornar uma situação de congestionamento.